Este documentário nasceu da reflexão de membros e servidores voluntários que se uniram em um grupo de pesquisa institucional sobre racismo e partiu da seguinte inquietação: quem foi o primeiro promotor de justiça negro do Ministério Público da Bahia? Com o desenvolvimento da pesquisa, constatou-se que Dr. Teodomiro Brasil foi um dos primeiros marcos rastreáveis dessa instigante e imprescindível procura. Não menos estimado, o Doutor Brasil. 1945. O Brasil começava a sair do chamado Estado Novo. A democracia voltava a aparecer no horizonte da sociedade após longos anos de autoritarismo. Teodomiro Brasil foi filho de um auxiliar de padeiro e carroceiro e de uma empregada doméstica, um garoto pobre e negro que nasceu na cidade de Salvador. Ele foi adotado por um homem branco, um juiz de direito, e viveu numa época em que a sociedade tinha as marcas do escravismo ainda mais fortes do que hoje. Pela falta de condições econômicas da família biológica, Teodomiro Brasil foi adotado pelo juiz de direito Horácio Lucatelli Doria, um homem branco. Quando o Doutor Brasil chega no Ministério Público da Bahia, ali na primeira metade do século XX, vivíamos uma situação de muita dificuldade para que uma pessoa negra chegasse a esse prestígio, a essa posição de poder político. Para se ter uma ideia, na Bahia, segundo os censos da época, nós tínhamos 4 milhões de pessoas vivendo no estado, 3 milhões delas não sabiam ler nem escrever. Desses 3 milhões, 2 milhões eram de pessoas negras, pretas ou pardas. Então a educação foi um grande caminho ali para o Doutor Brasil poder ascender política e socialmente. Teodomiro Brasil foi professor em algumas cidades onde atuou como promotor de justiça, a exemplo de Ilhéus e Amargosa. Começou sua carreira no MP baiano em Brumado, passando também por Rui Barbosa e Salvador, onde se aposentou em 1970. Doutor Teodomiro Brasil foi um importante promotor de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia e um importante educador. Doutor Teodomiro Brasil atuou em várias comarcas. Na cidade de Rui Barbosa, ele ajudou a fundar uma escola e também atuou enquanto professor educador. Em Amargosa, ele chega em 1956, encontra um prédio inacabado, onde ele vê a possibilidade de criar uma escola pública e ele se articula politicamente e consegue fundar o Colégio Pedro Calmon. E nesta escola estudavam os filhos da classe trabalhadora, pessoas pobres e, na maioria, pessoas negras. Eu conheci o Dr. Teodomiro Brasil em 1968, quando eu estava lecionando Geografia no Colégio Estadual de Ilhéus. Eu fiz concurso para o colégio e estava até grávida de minha filha, sentada lá na secretaria, fazendo alguma coisa, quando chega aquele senhor simples. Não falou nada, mas eu notei que havia chegado alguém, me levantei e fui a ele e perguntei: o senhor deseja falar com alguém? Ele disse: eu gostaria de falar com o diretor. Abri a portinha do balcão, ele entrou, levei-o até o diretor e ele me disse: aqui é o Dr. Teodomiro Brasil, vai ser seu colega de geografia. Eu fiquei assim, espantada, porque eu novinha. E Dr. Teodomiro Brasil era um estudioso de geografia física, geografia humana, geografia econômica. E ele também era uma pessoa muito simples, era uma pessoa que, enquanto profissional da justiça, foi um profissional sério, profissional que nunca deslizou e era um amigo maravilhoso. Nós fizemos uma amizade onde ele me disse: minha filha, você foi a primeira pessoa que eu encontrei
que tratou o negro como gente. Você não me viu como negro. O geógrafo baiano Milton Santos foi uma das referências intelectuais de Teodomiro Brasil, que, assim como ele, ensinou geografia humana. Essa leitura pode ter contribuído para a formação de uma percepção racial e inspirado sua atuação antirracista por meio da educação. Os depoimentos de pessoas que conviveram muito próximos a Teodomiro Brasil, inclusive também de familiares, apontam que eles davam um valor imenso à educação. Isso, vendo o contexto sociopolítico ali dos anos 30 e 40 do século XX, não me parece fortuito. Por quê? Porque tínhamos ali naquele momento uma efervescência de movimentos sociais ligados às questões raciais muito expressiva. Na Bahia, por exemplo, tínhamos uma filial da Frente Negra Brasileira que foi bastante importante para as eleições da Assembleia Constituinte da Constituição Estadual de 1935, por exemplo. Em 1940, tínhamos também o Teatro Experimental do Negro, de Abdias do Nascimento, que tinha na cultura o seu grande eixo. E a cultura tem uma associação muito clara, muito evidente com a questão da educação. Então, era essa efervescência que aparecia com os movimentos negros num contexto de contraposição, por exemplo, ao movimento integralista, que tinha uma vertente fascista e racista muito grande, por exemplo. Então, talvez todo esse contexto, e aí as leituras que Teodomiro Brasil possa ter feito, possa ter contribuído para essa formação de uma visão antirracista que os depoimentos nos indicam. Antes de ser promotor, Dr. Brasil atuou como oficial de justiça de 1931 até 1945, quando ingressou no MP baiano. Os documentos oficiais indicam que Teodomiro começou a atuar na instituição ainda antes de prestar o primeiro concurso público para o cargo, ocorrido em abril de 1946. Os documentos indicam que era o único negro. Com a oportunidade de acesso à educação, Teodomiro Brasil conseguiu alcançar um cargo de prestígio na sociedade e se tornou um promotor de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia entre os anos de 1945 e 1970. Homem de personalidade forte, muitas vezes até rígida demais, conforme os depoimentos, mas que tinha uma sensibilidade aflorada para contribuir com o crescimento, principalmente intelectual, de todas aquelas pessoas que viviam ao seu redor. E foi ali, naquela casa, em que Teodomiro Brasil, o Tidu, como era conhecido por todos, viveu os últimos anos de sua vida, falecendo no ano de 1999. Ele era um homem muito firme, ele era um homem muito duro. E às vezes ele dizia, meu avô, você me dá 10 reais que a gente quer fazer um lanche ali? Não, aqui em casa tem tudo, não precisa de nada não. Meu avô, eu tô precisando de R$1.000 para comprar o módulo. Na hora ele dava assim. Era uma coisa que era muito forte nele, esse investimento na educação. Ele era muito correto, né? Muito correto, meu Deus. Ele honrava o Ministério Público, honrava a profissão dele. Quando se aposentou, foi que, depois do prazo, né? Aí começou a advogar. Mas advogava pouco também. Não aceitava o racismo. Para ele todo mundo era igual, né? E também não tinha nenhum preconceito, nem com ele, nem com os outros. Eu vou lhe contar uma história que aconteceu com ele, verdadeira. Ele criava passarinhos. Pegou a gaiola do curió e estava se pendurando, chegou um cidadão e disse, eu quero falar com o promotor, com o Dr. Brasil. Ele está falando com ele. Ele disse, eu não quero falar com o empregado, eu quero falar com o promotor. Ele disse, aguarde que ele vem. Deixou o passarinho, foi lá dentro, tomou um banho, trocou de roupa, botou a gravata. Certo. E disse a esposa, mandou o rapaz entrar. O rapaz entrou e disse, aqui está o promotor. Ele disse, doutor, me desculpe. Eu disse, não. Isso acontece, é porque você me viu preto. A cor não influi. O que influi é o conhecimento, é o talento, a mente da pessoa. Eu estudei, mas eu perdoo isso aí. Se fosse hoje, o cara seria processado, né? No entanto, ele levou na brincadeira e atendeu e resolveu tudo que o rapaz queria.
caso verídico que aconteceu. Na época o racismo era forte, naquela época o racismo era forte, com certeza. Eu lhe digo com franqueza da alma, eu presenciei muitos casos. Por exemplo, na Lira Carlos Gomes, o único preto que entrava era ele. Mas ele era convidado. Ele recebia o convite. Eu convido o senhor promotor público e tal. Ele era convidado para aquela festa, reunião, com eventos que fossem realizados ali no clube Lira Carlos Gomes. Uma vez, a gente ouviu falar que ele estava no ponto de ônibus, que ele deu a mão, o motorista no ônibus não parou, ainda disse assim, vou parar para esse preto não. Meu avô pegou um táxi, foi atrás do ônibus, pegou o motorista, levou para a delegacia. Na época que não tinha crime de racismo, né? Então, assim, as pessoas fizeram isso por conta do respeito a ele, da pessoa que ele era, e dele não admitir, ele não aceitou a condição de ter sido diminuído por conta de ser negro, não. É muito útil às pessoas, respeitado na cidade, todo mundo gostava dele, toda a população. Agia no seu trabalho muito bem. E sempre ele falava, né? Sempre ele falava que no meio dos amigos, muitos que já morreram, no bar sentava ele e o juiz, etc., ele sentava também junto. E ele dizia que o negro, para ter vez, precisa estudar. Que o negro não tem vez. Quando passa de um grau para outro, que estudou, é inteligente. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Ele gostava muito dessa música, né? Ele, entre aspas, né, nos obrigávamos a assistir o Jornal Nacional, porque minha mãe estava lá, depois da janta, né? Minha mãe estava lá arrumando as coisas lá na casa dele, e ele sentado numa cadeira, e eu e meu irmão sentados. Aí ele começava o Jornal Nacional. Tanto eu quanto meu irmão, nós ouvíamos aquelas notícias, e ele como que se nos interpretava tudo aquilo para a gente entender, porque depois que acabava, no intervalo do Jornal Nacional, ele comentava alguma coisa, ele olhava o que o apresentador ali falava, então ele falava para a gente, e com detalhe, até com a linguagem do cotidiano, não é com uma linguagem clara, para que nós pudéssemos entender. Eu tinha 8 anos de idade e meu irmão tinha quase 10. Que ele tratava os assuntos, né, quando ele, na questão que ele via os noticiários, então ele fazia, né, o comentário a respeito do que ele achava que não era correto, qualquer discriminação na época, né, referente a negros, né, ele era como se ele combatesse aquilo. Então ele não achava correto e tratava as pessoas, todos, não importava, ele tinha esse tratamento. Uma das coisas também, na época, né, passava aquela novela Escravizaura, né, com Lucélia Santos, com Roberto Perillo, que era Tobias, com Edvin Luiz, que era Álvaro. Eu me recordo disso aí. E era uma novela que ele não perdia, né, essa novela, né. Ele gostava dessa novela, e aí, né, salvo engano, a música era Retirante, né, de Dorival Caymmi, que é mais ou menos assim, ó. Vida de negro é difícil com quem? Vida de negro é difícil com quem? Eu quero morrer de noite, a tocar e a me matar. Eu quero morrer de açoite, se essa negra me beijar. Vida de negro é difícil com quem? Vida de negro é difícil como que? Em 2017, o CNMP publicou uma resolução orientando e exigindo que os ministérios públicos passassem a cuidar do seu acervo e da sua memória. A partir daí, a administração, na época, pediu para que a assessoria de cerimonial
tocasse o projeto de memória, já que nós já havíamos, desde anos antes, apresentado, né, essa ideia de criação do memorial do Ministério Público da Bahia. A partir daí, nós utilizamos como nossa principal fonte de pesquisa o livro que foi lançado em 2009, em comemoração aos 400 anos do Ministério Público Brasileiro. Essa foi a nossa principal fonte de pesquisa, de conteúdo que nós tínhamos na época. E fomos também a outros ministérios públicos, em outros estados, fizemos um benchmarking, né? Conhecendo os memoriais que já existiam em outros ministérios públicos. E pedimos a elaboração do layout, do espaço que existe hoje, criamos o conteúdo para o site, a partir também, como eu já disse, do livro dos 400 anos. E também fizemos campanha para doação de documentos, materiais, fotos de pessoas da instituição e também familiares de membros já aposentados ou falecidos. Quando nós criamos o memorial, né, a perspectiva é que nós pudéssemos ter uma equipe dedicada para que a gente possa cuidar de pesquisa, de planejamento, que a gente possa visitar vários temas, né, dentro da instituição, como inclusive a história do negro na instituição, a história da mulher, porque o que nós temos registrado, por exemplo, no livro é apenas quem teria sido a primeira mulher, mas é a história das mulheres também dentro da instituição, né? A história dos negros na instituição. Então, foi um pontapé inicial, né? A criação desse memorial. E o que nós precisamos agora é contar com uma equipe que possa estar dedicada. Considerando ser recente a cultura de história dos ministérios públicos, né, de construir uma memória institucional, a gente consegue perceber também, avaliando como esses memoriais foram construídos, que eles utilizam, ele tem uma perspectiva historiográfica muito voltada para a ideia de uma história tradicional, né? E enquanto história tradicional, ela perde um pouco da complexidade do fenômeno histórico. E isso é importante da gente observar, porque as características que a história tradicional imprime sobre o discurso e a narrativa que se apresenta é de uma perspectiva personalista, é de uma perspectiva voltada para o acontecimento. Então, se perde muito da complexidade da história, né? Se perde muito da complexidade dos fenômenos. E, nesse sentido, a ideia de você pensar a história de Teodomiro Brasil é justamente fazer uma revisão historiográfica da memória institucional que está sendo feita, né? Rever, dar visibilidade a sujeitos, dar visibilidade a trajetórias, que são importantes para a gente compreender a instituição de uma forma muito mais complexa. Perceber as trajetórias, como a trajetória de Teodomiro Brasil, é perceber o elemento racial que se constitui dentro de uma instituição, é perceber elementos que compõem um Ministério Público diferente do que a gente vê nos seus memoriais. É importante termos uma visão de presente, passado e futuro sobre o Ministério Público. Construir a memória institucional, sentir o que é o Ministério Público, quem são essas pessoas, quais sentimentos envolvem a atuação do Ministério Público. De maneira geral, a história tem sido feita de uma forma abstrata, e isso se refere também à história institucional. É preciso entender qual presença se faz nessa atividade do Ministério Público. Quem são essas pessoas? Do ontem para o hoje, quem participou, quem pode participar. E isso tem que passar por uma clivagem, por um filtro de análise que envolve raça, classe e gênero. Uma visão interseccional da atividade do Ministério Público e da ocupação dos espaços institucionais, principalmente dos espaços de deliberação, de decisão institucional. Portanto, fazer uma espécie de espelhamento. Quando você olha para o Ministério Público, quem é que você enxerga? O que é que você enxerga? Daqui, enquanto figura negra presente, enquanto promotor de justiça negro presente, filho de um procurador de justiça, hoje falecido, que também negro, né? Somos exceções dentro da instituição. Quando eu olho aqui para esse memorial, eu não consigo me enxergar no passado, no presente, em perspectiva. Eu não consigo ver uma Procuradoria-Geral integrada por negros,
né, por uma pessoa negra e principalmente pela figura da mulher negra, né? Então, quando eu acrescento uma perspectiva de gênero, torna-se mais rara ainda essa possibilidade e essa presença. Em nenhum dos documentos oficiais localizados nessa pesquisa há registro da cor, raça de sua pele. Bom, nós vivemos numa sociedade estruturalmente racista, que vai promover apagamentos, vai esquecer de maneira propositada, né, a memória negra. E isso faz parte do que nós chamamos racismo institucional, quando acontece nas instituições. O que seria racismo institucional? O racismo institucional é a reprodução da hierarquização racial pela cor da pele, pela raça-cor das pessoas nas instituições públicas e privadas. E um país que se queira ou se pretenda minimamente democrático, ele precisa refletir a diversidade étnico-racial da população na sua composição, na sua estrutura. Então, nós não vemos isso nas instituições privadas, não vemos isso nas instituições públicas, muito menos nas instituições do sistema de justiça. Essa subrepresentação, quase ausência negra, ainda nos dias de hoje, no sistema de justiça, é muito grave. E é perceptível a olho nu. Eu vou dar um exemplo das galerias de fotos, né, de presidentes, de representantes de órgãos do sistema de justiça. Nós sempre vemos galerias com fotografias de homens brancos. E aí temos uma sociedade que preza muito, ou pelo menos diz prezar, pela meritocracia, né? Uma meritocracia que não é diversa, que não atende à diversidade. Quando nós olhamos essas galerias de fotografias, a sensação que dá é de que apenas homens brancos merecem estar nesse lugar, né? Merecem alcançar esse tipo de destaque, de prestígio ou de espaço de poder na sociedade. Então, quando nós falamos no resgate da memória negra, especialmente numa instituição como o Ministério Público do Estado da Bahia, a Bahia que é um estado tão negro, né, cuja capital é considerada a cidade mais negra fora da África, nós estamos falando em resgatar a nossa história, a história do Brasil. Nós estamos falando em resgatar uma reflexão do porquê nós ainda não conseguimos enxergar essas diferenças e as desigualdades que essas diferenças reproduzem. Portanto, se o racismo estrutural ele é tão profundo, né, nós temos uma sociedade que se formou, que tem as bases formadas pelo racismo. Então, se esse racismo é tão profundo, as ações antirracistas precisam ser ainda mais profundas para fazer essa engrenagem girar ao contrário. Trazer para esse memorial do Ministério Público do Estado da Bahia, por exemplo, a figura da primeira pessoa negra a compor os nossos quadros, é dizer que não é suficiente. É dizer que a presença negra ainda é apagada, que a presença negra ainda é subrepresentada. É pensarmos a nossa política de ação afirmativa para efetiva inclusão de pessoas negras. Em novembro de 2021, o Ministério Público da Bahia instituiu o PERI, que é o nosso Programa de Enfrentamento ao Racismo Institucional. O que é isso? É a instituição entender que a gente faz parte do Estado da Bahia, que é o estado mais negro do Brasil, e que a gente tem uma responsabilidade de discutir racismo, inclusive intramuros, dentro da gente. E aí o PERI, ele é justamente um programa, ele é uma política pública interna do Ministério Público, justamente para combater o racismo institucional dentro de casa. É basicamente essa ideia do PERI. Ele tem alguns eixos, e um dos eixos mais interessantes dele é justamente pensar e discutir a questão da subrepresentação racial dentro dos nossos quadros. Nossos membros, nossos servidores, nossos terceirizados, nossos estagiários e por aí lá vai. Então nós estamos discutindo fazer um próprio censo do Ministério Público da Bahia, porque a gente quer realmente gerar dados cada vez mais concretos, mais objetivos e mais assertivos para que a gente possa orientar as próximas gestões aqui dentro do Ministério Público para garantir a diminuição dessa subrepresentação. Uma outra coisa que a gente tenta fazer no PERI também é discutir o acesso aos nossos cargos, tanto de servidores quanto de membros. Nós temos um comitê de monitoramento do nosso programa que a gente chama de COMPERI, e o comitê ele está acompanhando esse concurso de promotor de justiça. Em que sentido?
para que a gente possa produzir dados a partir da análise desse concurso que a gente tem e entender quais seriam os gargalos, quais seriam as barreiras que estariam obstaculizando o acesso, o ingresso de pessoas negras dentro do Ministério Público da Bahia. Então a gente quer acompanhar o nosso concurso atual para identificar esses gargalos, né? Então a gente está muito atento a isso. Mas, para além disso, a gente também quer discutir, por exemplo, os nossos cargos comissionados, nossos cargos de direção, de coordenação, de administrativos. Qual é a representação que a gente tem dentro deles, né, de pessoas negras? Os nossos estagiários também, né, de ensino médio, de ensino superior, de pós-graduação. Qual é a representatividade de pessoas negras dentro do nosso quadro atual de estagiários? Então, é uma preocupação de última hora nossa aqui, né? E também a gente pensa em outras coisas, para a gente estar garantindo que nos concursos a gente tenha temáticas em relação a questões étnico-raciais. A gente entende que o quadro tem que entrar já sabendo disso para poder trabalhar com isso. E, lógico, um dos outros eixos nossos é fomentar grupos de pesquisa. Nós já tivemos grupos de pesquisa instalados com produtos interessantes para entregar ao Ministério Público da Bahia sobre a questão racial, precisamente. A gente tem discutido também o acervo bibliográfico da instituição. A gente já acabou de iniciar um trâmite para realmente melhorar o nosso acervo, não só para o público interno, mas para o público externo, para que a gente tenha realmente um acervo nas nossas bibliotecas interessantes e que possa ser livremente acessado por qualquer pessoa que esteja nas suas cidades, né? E a gente também quer cada vez mais discutir isso. A gente quer fazer capacitação permanente, continuada, de membros, de servidores. A gente quer fazer com que as pessoas se sintam acolhidas no Ministério Público na hora de apresentar uma denúncia de racismo, não só racismo, mas de homofobia e outra coisa. Então a gente também quer formar o nosso pessoal para acolher melhor essas pessoas, para evitar a revitimização dessas pessoas. É basicamente o PERI esse grande programa que tem várias ações tentando realmente fazer com que o Ministério Público tenha realmente uma atividade antirracista, né? E que a gente possa estar empretecendo cada vez mais o Ministério Público da Bahia, né? E tornando realmente a instituição uma instituição realmente democrática, onde o povo da Bahia possa se ver, possa se reconhecer da porta para dentro do Ministério Público. Na minha opinião, esse trabalho não devia parar com a pesquisa sobre o Dr. Teodomiro, né? Que haja continuidade para tomar conhecimento de outros e, ao mesmo tempo, que ele fosse divulgado com a devida pompa e circunstância para valorizar cada vez mais os negros. Esse trabalho que o Ministério Público está fazendo de resgatar, de levantar informações sobre aqueles que passaram pelo parquê e que foram pessoas que enfrentaram dificuldades imensas lá atrás, sobretudo aqueles que são da raça negra, são pretos. Esses merecem todo o resgate, merecem que isso seja exposto, seja levado aos confins da terra, né? É necessário que isso seja feito hoje para poder mostrar que isso tem que acabar. Eu digo a vocês que acreditem, que se valorizem. A valorização inicial tem que ser sua. Você não pode defender os outros se você não acredita em você. Então a gente precisa acreditar que somos capazes, que não há diferença, que a cor da pele não pode nos limitar. Mas tenho certeza que foi o que eu aprendi em casa. Meu avô, no momento de sentar na mesa todo mundo junto e de conversar, né? E de esclarecer. E se você quisesse perguntar, você podia perguntar. Agora, quando ele bate o martelo, acabou.